Oi, Jesus, bem-vindo, obrigada. E eu que estou matando a saudade aqui do Poder Expresso, poder conversar ao vivo com a audiência do SBT News, conversando também com o Marco Polo, né, que dura desde o início da semana. Eu mandava mensagem, ele acabava não respondendo, mas agora então, quando o setor se organizou e também teve uma série de reuniões, a gente vai poder ouvir o que o setor pensa sobre toda essa polêmica envolvendo a taxação de aço, Jesus. Natália Fruê, a saudade é toda nossa e vamos matar um pouquinho dessa saudade aqui. Marco Polo, seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite feito pela Natália Fruê. E eu imagino, né, Marco Polo, como a sua agenda foi corrida nesta semana, você foi muito demandado, não só pela imprensa, pela opinião pública, mas pelos integrantes aí do Instituto, né? Boa tarde. Boa tarde, Jesus. Boa tarde, Natália. Inicialmente, aí um pedido de desculpa à Natália, mas, Natália, desde domingo à tarde que a gente vem sendo aqui acometido por um sem número, nós tivemos para mais de 117 solicitações aí de entrevistas, e no primeiro momento, a decisão nossa, como setor, e de comum acordo com o próprio governo brasileiro, foi de não falar enquanto a gente não tivesse qualquer informação mais concreta a respeito das decisões que estavam sendo, enfim, aventadas na imprensa, mas não tinham sido confirmadas. Uma vez confirmadas, nós sentamos, fizemos uma avaliação, preparamos uma nota que imediatamente nós transmitimos a toda a imprensa com a posição nossa daquilo que a gente acreditava que deveria ser feito, e de lá para cá a gente tem procurado atender a todas as solicitações que foram feitas. Então eu já passo a palavra para Natália Fruê para dar aqui a largada nessa conversa. Natália Fruê, pode perguntar para o Marco Polo. Então, presidente, eu queria primeiro que o senhor comentasse essa declaração do presidente Lula sobre a questão da reciprocidade. Se for taxado o aço, o Brasil vai ter uma reação. Na prática, é isso que o presidente diz. E aí, uma outra pergunta sobre se o senhor acredita que Trump pode recuar, como ele fez em 2018, já que a gente sabe que hoje os Estados Unidos não é autossuficiente, né, na produção do aço bruto. Há digamos, uma narrativa de Trump de reativar a indústria siderúrgica lá na região da Pensilvânia, mas a gente sabe que isso não é simples e que não seria feito de uma hora para outra. Então, se pode ser apenas um blefe, ele deve recuar, porque pode ter impactos econômicos internos lá para o consumidor norte-americano, presidente. Natália, olha, a primeira reação nossa, assim que essas informações foram confirmadas, né, muita especulação antes delas terem sido confirmadas, e como eu comentei, a gente procurou não se posicionar em cima de alguma coisa que não tinha sido ainda formalizada, mas a nossa primeira reação foi de surpresa absoluta. Né? E por que surpresa? Porque nós tínhamos um acordo vigente desde 2018. Vamos lembrar que em 2018 esse acordo foi feito exatamente na administração Trump. Né? A gente costuma dizer que o que está acontecendo agora em 2025 é um espelho ou é uma repetição daquilo que aconteceu em 2025. Então, para os telespectadores ficarem com essa informação, em 2018, o presidente Trump também baixou de forma global uma alíquota de 25%. É sempre bom a gente relembrar, incluindo aí o Canadá e o México, que são parceiros históricos dos Estados Unidos, e exatamente como está acontecendo agora, naquele momento foi um sentimento de perplexidade. O que nós fizemos foi acionar a nossa diplomacia, os nossos canais oficiais, NRE, em Itamaraty, em relação ao Departamento de Estado americano, MIDIC, em relação ao DOC, Departamento de Comércio, né, envolvendo aí a Casa Branca, e começamos um processo de negociação, né, um processo duro, mas que chegou ao final de várias reuniões ao objetivo que nós estávamos buscando de fazer o governo americano entender que as nossas exportações para os Estados Unidos são complementares. Como você bem mencionou, Natália, antes, a indústria siderúrgica americana ela não tem autossuficiência na produção de placa. Placa é uma matéria-prima estratégica para ser laminada e se obter um produto final que vai ser encaminhado a vários segmentos, entre eles, por exemplo,
o setor automotivo. Então, só para dar uma ideia a vocês, essa falta de autossuficiência permanece até hoje, né? Basta dizer que a indústria siderúrgica americana importou ano passado 6 milhões de toneladas de placas, né? Então, as condições se mantêm. Em 2018, nós também mostramos ao governo americano que o Brasil compra alguma coisa em torno de 1 bilhão, 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200 milhões de dólares de carvão mineral metalúrgico americano. Naquele ano, nós éramos o maior comprador de carvão americano. Hoje nós somos o primeiro, mas o volume continua sendo extremamente significativo. Então, por todas essas razões, porque os Estados Unidos acumula de forma recorrente superávites na relação comercial com o Brasil, balança comercial Brasil e Estados Unidos tem superávites nos últimos 5 anos acima de 6 bilhões de dólares. Por todas essas condições, Natália, é que nós temos a convicção absoluta que o caminho é o de negociação, né? A razão pela qual nós estabelecemos esses canais com o MRE, com a SESEX, com a CAMEX, de maneira que esses entendimentos possam ser desenvolvidos. Marco Polo, para que a gente tenha certeza do que está acontecendo, quem nos assiste também, quando a gente fala em número, até assusta um pouco, né? O espectador, a nossa audiência aqui de forma geral. E no início da semana chegou-se a comentar que havia uma dúvida se seria 25% sobre o aço que sai daqui para os Estados Unidos, se seria 25% mais 10%, se seria uma soma, se seria apenas 25%. Explica para a gente em que pé que está, como ficou cravado, qual é o número exato, se isso saiu da ameaça e se efetivou a partir dessa assinatura pelo presidente Donald Trump, a partir de quando existe a possibilidade de recuo, até tomando como base aqui a resposta do presidente Lula de uma entrevista que ele deu hoje, dizendo se formos taxados, mas me parece que já foi taxado, tudo bem que não entrou em vigor ainda. Talvez ele esteja vendo aí um espaço para uma revogação dessa própria decisão do presidente Trump, um certo recuo. A gente vê até integrantes do governo brasileiro fazendo essa aposta. Explica para a gente em que pé que estamos neste momento, sexta-feira, dia 14 de fevereiro, às 3h16 da tarde. Jesus, a tua pergunta me dá a oportunidade de explicar um pouco dessa sistemática, né, para que os telespectadores possam entender. Em 2018, o que nós fizemos depois dessas árduas negociações que eu mencionei aqui, foi celebrar um acordo com definição de cotas, 3 milhões e meio de toneladas para as placas que eu mencionei, que são de utilização única e exclusivamente da própria indústria siderúrgica americana, e 680 mil toneladas de produtos acabados, onde a nossa indústria compete com a indústria americana, e daí o porquê da diferença de volume, né? Naquilo que interessava a indústria siderúrgica americana, 3,5 milhões de toneladas, e no acabados uma cota muito menor. Qual é a característica da sistemática que foi aprovada? É a chamada de hard quota. O que significa dizer, Jesus? Que atingido o volume estabelecido, o Brasil não poderia exportar nem 1 quilo a mais. Bateu 3 milhões e meio, acabou. A alfândega americana ela já tem lá o controle que não deixa entrar 1 quilo a mais, porque o sistema é hard quota. Os Estados Unidos, depois dessa negociação com o Brasil, anos depois, fez novas negociações, por exemplo, com o Japão e com a União Europeia, onde ele estabeleceu um sistema um pouco diferente, chamado de soft quota, que significa dizer, atingido a cota, o país pode continuar exportando desde que pagando a cota de 25%. Então, isso é o que vigiu durante esses 6 anos e, de novo, eu reforço a posição. Um acordo que é de interesse da indústria siderúrgica brasileira, mas também da indústria siderúrgica americana. Hoje, Jesus, te respondendo, você tem uma decisão que foi tomada, já saiu a proclamação do lado americano, do presidente Trump, e nós temos aqui o prazo até 12 de março para que se entre em vigor essas medidas. Então, nesse momento, continua ainda vigorando o sistema normal, porque não foi implementado ainda o novo sistema aprovado, que terá vigência a partir apenas do dia 12 de março.
Natália. Então, presidente, acho que um outro assunto que sempre que aconteceu em 2018 e agora de novo a gente trata disso, sobre diversificar mercado, se o setor, junto com o Itamaraty, também está discutindo isso, porque como fica essa dúvida do que vai acontecer, se Trump vai bancar exatamente essa taxação ou não, se vocês já pensam, já falam nisso ou acreditam que essa negociação com os Estados Unidos vai chegar a um acordo, a um meio termo que fique bom para os dois países? Natália, te respondendo, eu vou responder o que eu não respondi anteriormente, não sei se foi você ou o Gerson que me perguntou a respeito do quanto é que representa o mercado americano. O mercado americano é o maior mercado para a gente, representa 42% das nossas exportações, né? E nós exportamos para vários países. No passado, chegamos a exportar para mais de 100 países. Então, nós temos aí um grau de diversificação muito grande nas nossas exportações. Agora, o que acontece, Natália e Gerson, é que o mercado internacional de aço talvez seja o mercado mais turbulento em relação a todos os produtos que nós temos na nossa economia. Por quê? Porque existe um excedente de capacidade instalada no mundo da ordem de 560 milhões de toneladas. Para dar uma ideia aos telespectadores, a capacidade instalada de produção no Brasil são de 51 milhões de toneladas. Só para ver o grau de grandeza, o quanto é gigantesco esse esse excedente de capacidade no mundo. Isso leva a quê? Leva a um mercado extremamente turbulento, né? Uma escalada protecionista gigantesca e os países brigando com as duas variáveis do comércio exterior, né? Buscando acesso ao mercado de um lado e defesa comercial do outro. Então, é extremamente difícil você operar nesse mercado. O que acontece? Os Estados Unidos hoje está falando aí numa importação de 26 milhões de toneladas, com esse fechamento, com essa taxação de 25%, o que provavelmente vai acontecer serão desvios de comércio. Isso aí leva a gente para uma outra grande preocupação nossa aqui no setor brasileiro, que são as importações predatórias. Vocês têm acompanhado aí na imprensa, há um ano que a gente vem aqui de negociações, discussões com o governo brasileiro, no sentido de implementar uma sistemática de defesa eficiente, defesa comercial eficiente. Né? Ano passado nós tivemos aí 4,8 milhões de toneladas de importação de aço, práticas predatórias, onde a China, que é aquela que detém esse maior excesso que eu mencionei anteriormente de capacidade, dos 560 milhões, mais de 200 milhões estão localizados na China. Né? Então, ela tem uma prática predatória de agressão aos mercados e o Brasil tem sido alvo constante das exportações chinesas. Então, esses 4,8 milhões de toneladas do ano passado, isso representou alguma coisa em torno de 16% da nossa produção e 23%, 24% das nossas vendas. Então, é inaceitável, né, que o Brasil, nesse momento, sem o agravamento da situação pelo fechamento do mercado americano, que a gente tenha essa vulnerabilidade com esse mundo conturbado, essa vulnerabilidade em relação à nossa defesa. Marco Polo, a gente tem argumentos aqui relacionados ao comércio exterior, né? Uma pressão natural que o setor exerce sobre as autoridades, sobre o poder público brasileiro, para proteger aqui os empregos, proteger as exportações. Do lado de lá, a gente tem o risco representado por importações predatórias ou exportações, dependendo do ponto de vista, por exemplo, do aço que vem da China. O que a gente pode dizer, apresentar como argumentação, além disso, para tentar reverter esse cenário, melhorar esse cenário em favor do Brasil? Por exemplo, o aço brasileiro, ele tem um grau de pureza ou uma qualidade ou tem uma cadeia econômica mais salutar aqui para a economia brasileira e por aí vai. Então, a vantagem para os Estados Unidos, por exemplo, comprar do aço brasileiro é melhor do que comprar o aço brasileiro é melhor do que comprar o aço chinês. O que a gente pode apresentar em termos de argumentação aqui dentro mesmo e para o mundo?
Ô, Gelson, primeiro é o seguinte, o setor siderúrgico brasileiro, o setor aço brasileiro, ele investe, para dar uma ideia a vocês, alguma coisa em torno de 12 bilhões de reais por ano de investimento. Então, nós temos hoje uma indústria produtora de aço altamente tecnológica, altamente modernizada. Então, o nosso aço está no nível, vamos dizer assim, olhando sobre a ótica especificamente de processos produtivos no Brasil e no mundo, nós estamos no estado da arte. Né? Nós precisamos lembrar, quando a gente olha sobre a ótica internacional, sobre a ótica de exportação, que nós temos aqui no Brasil, né, conhecido, vocês aí acompanham isso também de perto, que é o famoso custo Brasil. Né? A última medição que foi feita em relação ao nosso custo Brasil, ele hoje está identificado na faixa de 1,7 trilhão de reais por ano. Né? Se você comparar quanto custa produzir e empreender no Brasil, vis-à-vis quanto custa produzir e empreender numa média de países de OCDE, você tem essa diferença de 1,7 trilhão. Então, te respondendo, Gerson, se olhando sobre a ótica do processo produtivo, nós estamos no estado da arte com as melhores práticas aí internacionais. Olhando sobre a ótica da competitividade, nós temos essas assimetrias competitivas gigantescas por conta do nosso custo Brasil. Então, eu diria que hoje, se você olhar para Marco, quais são as prioridades do setor aço no Brasil? Eu diria transição energética, descarbonização, que é o tema da atualidade, né? E nós estamos aqui investindo e trabalhando e evoluindo, e nos preocupa, por exemplo, que nas importações provenientes da China você venha com esse produto, com práticas predatórias, ainda com uma pegada de carbono, com um grau de emissão maior do que aquilo que é produzido no Brasil. Então, esse é o primeiro grande tema. Segundo bloco, importações é a grande prioridade. Nós não podemos, né, fazer um investimento, como é feito, de 12 bilhões de reais, né, e para colocar no nosso mercado interno, e o mercado interno ser invadido com práticas predatórias. Nós não temos absolutamente nada contra as importações, faz parte de uma economia de mercado. O que não pode é entrar no mercado interno material que vem com práticas predatórias, com preços jogados. A siderurgia chinesa ela não tem preocupação com o resultado, ela tem preocupação em ocupar espaço. E o terceiro assunto, que agora entra como uma grande prioridade, que vocês estão tratando aqui no nosso programa, que é os Estados Unidos, que a gente precisa, de maneira célere, estabelecer o processo negocial para recompor o nosso acordo de fornecimento dos nossos produtos para o mercado americano. Natália. Agora, o senhor falou das negociações, presidente, e aí o decreto que começa a valer em março. O senhor disse que o Itamaraty, né, já está na jogada, a Apex, lá, a Câmara Setorial que trata da questão exterior também está na jogada, mas vocês correm contra o tempo para que em março esse decreto, então, ele não tenha validade, não entre em vigor. O que deve acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, para acalmar o setor nessas negociações? Vocês conversaram com o presidente Lula, podem falar com o presidente Lula? Quais são esses próximos passos dessas negociações, presidente? Natália, o que se verificou como experiência exitosa em 2018 é que, independente das relações do primeiro nível de presidente com presidente, né, é boa ou não é boa a relação, a gente sabe que, na verdade, a forma de atuação do presidente Trump ela é muito específica, né, independente das relações. A decisão está tomada, né, e vejam que vem com uma segunda avalanche a questão da reciprocidade tarifária, que é um tsunami gigantesco, que joga por terra tudo que aconteceu no passado em termos de organização de comércio mundial. Né? Então, independente dessas relações aí no nível dos mandatários, o que provou ser eficiente são as discussões e as negociações nos níveis oficiais, né, que são estabelecidos exatamente para isso. A nossa diplomacia altamente capaz, né, com o que seria a contraparte americana. A nossa área de comércio aqui do MIDIC, que tem tido uma interlocução intensa com a gente, o ministro Alckmin, o secretário Marcelias, a secretária Tatiana da SESEX, a Marcela Carvalho na Camex, o secretário Wallace da área de indústria e comércio. Enfim, a nossa
área a governança aqui técnica está pronta já e já estabelecemos canais para que essas negociações comecem, com a grande vantagem que nós temos aqui em relação a 2018, que todas as informações estão postas na mesa. Se vocês pegarem aqui, basicamente, um fluxo de comércio entre o que se manda para lá, 3 bilhões de dólares em relação ao que seriam as nossas exportações totais, mas se a gente for falar só do semi-acabado, 2,3 bilhões de dólares, o que a gente importa de carvão, 1 bilhão, o que eles exportam para cá em relação às máquinas e equipamentos. Por que máquinas e equipamentos? Estou falando do aço contido nas máquinas e equipamentos. Nós estamos falando, Natália e Gerson, num fluxo de comércio da ordem de 7,6 bilhões de dólares. Isso é muito representativo. E nesse fluxo, os americanos têm um superávit de 3 bilhões de dólares. Então, tudo está posto na mesa, né, para a gente poder realmente, de uma maneira mais rápida do que foi aquela em 2018, ter uma solução nesse prazo até 12 de março, para evitar que a gente tenha uma dificuldade maior em relação aí vamos dizer assim, a manutenção de um processo ainda sem definição. O que o senhor está dizendo é que o senhor acredita num acordo e que é mais um movimento de blefe de Donald Trump, que a gente conhece bem, porque... E aí eu queria que o senhor falasse de um outro aspecto, que eu conversei com uma economista no início dessa semana, e ela me dizia que em 2002, quando George Bush tentou fazer uma coisa parecida com o aço, se teve lá nos Estados Unidos o efeito lava-roupa, porque os eletrodomésticos, eletrônicos que têm, né, componentes de aço, começaram a ficar mais caros. E os Estados Unidos hoje enfrentam uma inflação, né, o mundo todo, mas em alguns lugares mais. Então, para Trump é uma manobra arriscada essa, porque se ficar ainda mais cara a vida lá, a tendência é que o norte-americano, o humor dele, que já está variando bastante, varia ainda mais, né, presidente? Natália, eu não diria, né, que é um blefe do presidente. Eu digo o seguinte: a estratégia dele foi de tomar uma decisão geral. Quer dizer, a medida que foi tomada não foi uma medida contra o Brasil, e a gente não pode entender dessa forma. Ele tomou uma medida global para o mundo, como fez em 2018. Né? E, na sequência, né, com as informações disponíveis, ele começou a analisar, caso a caso, onde é que existia vantagem comparativa para poder fazer algum nível de acordo. Eu estou acabando de trazer para vocês aqui esses dados altamente impactantes do quanto é favorável essa relação comercial no que diz respeito especificamente ao setor aço com o setor americano. Né? Então, eu entendo que alguma decisão terá que ser feita após avaliar cada situação. Veja, eu vou repetir, eu acho que isso é extremamente importante. O setor produtor de aço americano não tem autossuficiência de placas. A pergunta é o seguinte: eles importaram ano passado 6 milhões de toneladas. Como é que vai ser se eventualmente continuar fechado a exportação para lá? Essa é uma matéria-prima estratégica. Então, Natália, eu não falarei como blefe. Eu acho que a decisão foi tomada, ele precisava tomar uma decisão, enfim, ele é que sabe, enfim, o que é a estratégia, vamos dizer assim, negocial dele. Ele tomou uma decisão global, de novo, envolvendo aí Canadá e México, e agora eu entendo que quando as negociações começarem nos canais apropriados para isso, né, que são os canais que, enfim, estão estruturados exatamente para isso, nós vamos começar a evidenciar a vantagem de se fazer, de se manter, melhor dito, um acordo que vigorou de forma exitosa por tanto tempo. Paulo de Melo Lopes, presidente executivo do Instituto Aço Brasil. Agradeço demais pela participação. Natália Fruet, direto de São Paulo, nos ajudando também aqui a conduzir esse bate-papo com um dos principais representantes aí do setor do aço brasileiro. E, claro, a gente vai voltar a conversar ainda bastante sobre esse assunto. Marco Polo será sempre bem-vindo aqui para trazer esclarecimentos e a visão desse importante setor da economia brasileira aqui. Natália, se me permite, vou despedir aqui do Marco Polo, agradecer aqui em nome da nossa equipe aqui do Poder Expresso. Marco Polo, sempre bem-vindo, boa tarde, até a próxima. Obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Natália Fruet, minha amiga,
saiba que você tem portas abertas aqui no Poder Expresso e se demora muito para vir, a gente fica com saudade, viu? Me chamem sempre, eu sinto inclusive falta de todos os dias poder conversar aqui, principalmente com o público da internet, e sinto falta também às vezes de Brasília, né? Porque aqui em São Paulo a chuva e o concreto, ô Jesus, eu sinto falta do céu de Brasília e sinto falta do trânsito de Brasília, viu? Porque aqui eu tô começando a ficar bem paulistana, paulistano que quando tá de folga não quer fazer nada de carro, só perto de casa, tô virando essa pessoa, porque hoje eu me solidarizo quando as pessoas reclamavam do trânsito, hoje eu entendo o trânsito de São Paulo aqui, o mesmo trajeto que você pode levar meia hora, você pode levar 1h30, então sinto falta do céu e do trânsito de Brasília, além dos colegas, é claro. Eu te entendo perfeitamente, minha amiga, eu sou brasiliense, passei 10 anos aí, voltei tem 6 anos, 7 anos agora, e te compreendo perfeitamente. Brasília é aquela cidade que tem um pouquinho da cidade do interior e um pouquinho da metrópole também, aquele clima cosmopolita, né, na medida certa. E realmente o céu aqui, só da gente não ter tantos edifícios altos ao redor, a gente conseguir enxergar o horizonte, a gente até tem mais céu para ver aqui, não se trata só de cor, mas também de tamanho desse céu todo aqui de Brasília. Venha visitar a gente aqui, mais um motivo, né, Natália? Até a próxima, minha amiga. Pode deixar que eu vou sim. Até, tchau, tchau.